Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos fazer uma análise aqui da partida de ontem do Flamengo pela Libertadores. Uma vitória magrinha, mas de extrema importância na estreia do técnico Renato Gaúcho. Então, vamos falar sobre o jogo, tudo que aconteceu na partida de ontem. Mas antes, quero pedir de coração que você já deixa teu joinha no vídeo, deixa teu comentário aí também no vídeo e assine o nosso canal. Tem esse botão vermelho aí embaixo onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me vendo pelo celular. Só clicar aí nesse botão ou aqui, ó, na minha foto no cantinho da tela. Se você estiver me vendo pelo computador, clica aí nessa fotinha, seja assinante do canal, sempre estaremos aqui comentando os jogos do Flamengo, né? Seja da Libertadores ou da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, pessoal. O jogo de ontem foi triste de se ver, né? Foi a pior partida do Flamengo. Eu acho que desde 2018, vou dizer assim, eu nunca vi o Flamengo jogar tão mal. Nunca vi o Flamengo jogar tão mal. Nem com Abel Braga a gente jogou tão mal como jogamos ontem. Tá? Mas antes que você, torcedor, pense que eu vou chegar aqui hoje e vou sentar a lenha no técnico Renato Gaúcho, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu tenho cérebro. Eu tenho cérebro. Diferente de alguns torcedores, eu tenho cérebro. Eu sei entender determinadas situações, tá? Que nós estamos passando. O Flamengo foi a campo ontem com 4 desfalques. Aí vai ter uns que vão dizer assim, mas o time dos caras também perderam alguns jogadores. Olha, não dá nem para comparar, irmão. O time do Defensa e Justiça é um time bom, não é um time ruim. É um time arrumado. Mas esse time aí do Defensa e Justiça, dá para comparar com o Fortaleza aqui no Campeonato Brasileiro, entendeu? Um time que vem jogando direitinho, certinho, mas não é lá nenhuma Brastemp, né? Então, os caras perderem 1, 2 peças, não é a mesma coisa que você perder numa tacada só Rodrigo Caio, Diego Ribas, William Arão e Bruno Henrique. Sendo que desses 4 aí, 3 fazem parte de seleção brasileira. Tá? Bruno Henrique já foi convocado, Diego já jogou 2 Copa América pela seleção do Brasil e Rodrigo Caio já foi convocado para a seleção várias vezes. Então a gente não está falando de qualquer jogadorzinho. A gente está falando de 3 craques. Tá? Fora que o William Arão, por mais que muitos se queixam do William Arão, ele é peça fundamental no time do Flamengo. Tá? Então, assim, primeiro, o técnico assumiu na segunda-feira. O técnico assumiu na segunda-feira. Que provavelmente ele não treinou o time na segunda-feira. Ele fez um treino, segundo o que ele falou, um treino tático, na terça. Eu posso ser bem sincero com você, torcedor. Ele não fez treino tático coisa nenhuma. Ele deve ter ido lá, conversou com os jogadores, orientou apenas posicionamento dentro de campo e tal, porque não deu para fazer muita coisa. O Flamengo viajou logo depois para a Argentina. Dizer que o Renato fez algum treino com esse time do Flamengo é até covardia falar um negócio desse. Ele não treinou a equipe. Pode ser que ele vá treinar o time do Flamengo amanhã, ou hoje à tarde, não sei. Mas dizer que ele fez algum treino nesses dias que antecederam o jogo de ontem é até covardia falar um negócio desse.
Ele não treinou a equipe do Flamengo. Então, querer já colocar que o Flamengo não jogou nada, a culpa é do treinador, pô, é de uma extrema covardia fazer isso com o cara. Tá? É de uma extrema covardia. Agora, todos nós sabemos também que Renato Gaúcho nunca ele formou times para dar espetáculo. Nunca. E convenhamos que aqui no Brasil também não tem nenhum treinador que monta time para dar espetáculo. Tá? Nós jogamos contra a equipe do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. O time do Atlético Mineiro, que vem numa ascensão e estão muito melhor colocados na tabela do campeonato do que a gente. Pô. E eles praticamente jogaram os 90 minutos esperando a gente e sair no contra-ataque e ganhar o jogo. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, assim, ninguém está dando espetáculo no futebol brasileiro. Tá? Eu quero que o Flamengo dê? Quero. Mas ontem eu concordo em gênero, número e grau com o Renato Gaúcho. Ontem eu queria vencer. E não dar espetáculo. Eu queria sair de lá com uma vitória que a gente pudesse chegar aqui no Maracanã mais tranquilo para fazer o resultado. Não sei nem se vai ser mais no Maracanã, né? Deve ser lá em Brasília. Então, a gente queria um resultado bom, para chegar aqui no Brasil um pouco mais confortável. Isso aconteceu. E sendo muito sincero, torcedor, eu não acreditava nem que o Flamengo ia sair de lá com a vitória. Não é pelo time dos caras ser infinitamente melhor do que o nosso. Não, não era nada disso. Era pelo simples fato de que a gente estava estreando um técnico, a gente estava estreando até o novo manto sagrado, não tinha tido treino e o time estava desfalcado. Se os 4 que não jogaram ontem estivessem em campo, talvez eu tivesse muito mais confiante na vitória. Então, ontem foi goleada, ganhar daqueles caras de 1-0 com um gol na cagada do Michael. Ontem foi goleada por todas as circunstâncias que a partida ofereceu. Fora o clima, que também faz toda a diferença. Frio danado que estava ontem fazendo lá na Argentina. Então, assim, tem todo esse contexto por trás. Então, o torcedor do Flamengo, ele virou chato. Essa que é a verdade. Depois da era Jorge Jesus, o torcedor que começou a acompanhar o Flamengo de 2019 para cá, ele é um torcedor chato. Tá? Ele não consegue enxergar um palmo à frente da cara dele. O Flamengo ontem não tinha condições nenhuma de dar espetáculo. Nenhuma. Quando o Flamengo entrou em campo contra aquele time ali, eu estava já feliz se saísse de lá com um empate. Nós saímos com uma vitória. Então, eu estou adiante de feliz. Porque jogamos contra um time que não é bobo, tá? Basta ver os últimos retrospectos desse time contra os brasileiros. Esse mesmo time aí eliminou o Vasco da Sul-Americana, foi campeão em cima do Palmeiras, jogando aqui dentro do Brasil, e já eliminou também o Corinthians. Tá? Então, a gente não jogou contra um time bobo. Fora que é um time da Argentina. Tem todo um retrospecto por trás disso aí. Então, querer crucificar o treinador porque a gente jogou mal, pô, eu vejo assim como uma covardia fazerem isso. Eu vejo como covardia fazer um negócio desse. O Flamengo jogou muito mal, não foi pouco não, foi muito mal. Como eu falei aqui no início, eu acho que desde 2018 eu não vejo o Flamengo jogar tão mal. O Arrascaeta jogou tão mal, mas tão mal, que o último jogo ruim do Arrascaeta, que eu me lembro, foi aquela semifinal da Taça Guanabara de 2019, que ele deu aquele vacilo lá contra o Fluminense no último minuto do jogo. Ontem, o Arrascaeta jogou absolutamente nada. O Gabigol nem
Ele acha que ele não sabe nem qual é a cor da bola direito. Porque foi outro que não viu a bola. Aí vamos lá, o Renato fez umas substituições que, na minha opinião, não foram substituições acertadas, porque ele tirou o Michael, que junto com o Diego Alves, para mim, foi o melhor em campo. Tá? Ele tirou o Michael, que estava bem, que estava infernizando a defesa dos caras, e colocou o Vitinho, que é um jogador sonolento, tá? Mas ele colocou o Vitinho. Eu não queria nem que o Vitinho entrasse, mas já que vai entrar, entrasse no lugar do Everton Ribeiro, que eu não estava jogando nada. Ele foi e manteve o Everton Ribeiro dentro de campo e tirou o Michael. Depois ele enfiou o Bruno Viana, botou 3 zagueiros lá atrás para segurar o resultado, e ainda colocou o Pires da Mota ali também no meio, para fazer mais uma proteção à defesa. E o Pedro lá na frente com o Gabigol, que, na minha opinião, ontem não era para o Pedro ter entrado, porque já que a bola não chegava no Gabigol, no Pedro mesmo é que não ia chegar. Então, para mim, foi só queimar uma substituição. Porque eu acho que num jogo como esse, você tem que colocar alguém que possa municiar o centroavante que está lá não recebendo bola. E não colocar mais um centroavante dentro de campo para ficar lá trombando com o zagueiro e ficar ali naquela rodinha de bobo que os zagueiros fazem. Porque nem o Pedro, nem o Gabigol receberam bola. Então foi, na minha opinião, uma substituição queimada, à toa, sem nexo nenhum. Entrar o Bruno Viana e o Pires da Mota até faz um certo sentido, porque a gente ganhava o jogo, já estávamos jogando mal mesmo, então faltando, o juiz tinha dado 5 minutos de acréscimo, ele colocou esses caras para proteger, até porque no final os caras estavam jogando algumas bolas na área do Flamengo. E aí você ter o Gustavo Henrique, que é alto, e o Bruno Viana também, que é alto, ajuda na questão de bola aérea. Então, assim, até compreendo a substituição, né, da entrada do Bruno Viana e do Pires da Mota. Agora, o Pedro, para mim, foi uma substituição que não tinha um mínimo de sentido. Mas, enfim, o Flamengo foi, de uma certa forma, guerreiro, que conseguiu segurar o resultado, mesmo jogando absolutamente nada. Tem o jogo da volta, quarta-feira que vem. Eu espero que o Renato Gaúcho, em vez de pensar em poupar jogador contra o Bahia, pelo contrário, bote para jogar. Porque já que não está tendo nem tempo para preparar esse time aí, bota esse time para jogar e começa a dar um entrosamento para esse time aí. Começa a colocar esses jogadores para jogar da forma como ele entende que deve jogar. Mas de preferência, Renato, coloca esse time para jogar para frente, porque o Flamengo não é Fluminense, o Flamengo não é Grêmio, o Flamengo sempre foi um time que joga para frente. E o Flamengo sempre é o time que dita o ritmo do jogo. O Flamengo não pode, de maneira nenhuma, ser dominado por um time inferior, como foi o caso de ontem. O Flamengo foi amplamente dominado pelo Defensa e Justiça. Foi amplamente dominado. Uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Né? E, assim, a gente compreende tudo que foi colocado, mas é aquela coisa. Nos próximos jogos, a gente quer ver o Flamengo jogando para frente. De preferência, com a volta já do Ilharão, a gente não sabe se o Rodrigo Caio vai voltar, acredito que ainda não. Mas se ele já voltar para o jogo de quarta-feira, beleza. Mas que pelo menos o Ilharão a gente saiba que vai voltar. Diego e Bruno Henrique, com certeza a gente sabe que não volta. Mas se pelo menos, já voltando o Ilharão e o Rodrigo Caio lá atrás na zaga, já dá uma segurança de forma que a gente possa botar esse time para jogar para frente. Ontem, tirando o Bruno Henrique não, tirando o Michael e o Diego Alves, o restante do time foi muito ruim. Mas eu quero fazer um destaque aqui para o Gustavo Henrique. Fez um bom jogo, tá?
teve sempre seguro na zaga, soube se sair muito bem pelo alto, nas bolas que foram alçadas na área do Flamengo. E assim, o que o torcedor ainda esquece é que nós jogamos com uma dupla de zaga que eu acho que não deve jogar junto nem no treino, cara. Acho que nem no treino Gustavo Henrique e Léo Pereira devem jogar juntos. E apesar deles terem dado alguns vacilos no primeiro tempo, principalmente com saída de bola, que até o Diego Alves também, por umas 3 vezes, errou a saída de bola, tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo Pereira, eles foram seguros na defesa. Tá? Todas as bolas que foram para a área do Flamengo, eles cortaram, interceptaram muito bem. Então, assim, a gente não pode menosprezar o que foi feito ontem. O cara colocou uma zaga que nunca jogou junto, sabe por quê? Porque não tinha quem colocar. Porque todo mundo sabe que a zaga do Flamengo hoje é o Rodrigo Caio mais um. Na minha opinião, até, o cara que vem tendo uma certa estabilidade ali na defesa ainda é o Gustavo Henrique. Ele fez um bom jogo contra o Fluminense. Infelizmente, ele falhou no último lance que resultou no gol dos caras. Mas ele é um cara que vem, aos poucos, adquirindo uma boa forma física e, claro, técnica, que é o que importa. Então, assim, Gustavo Henrique foi um zagueiro muito bom lá no Santos. Não é possível que ele desaprendeu. Não é possível. Então, assim, eu tenho que dar os parabéns ao Renato Gaúcho, que, mesmo com o time jogando absolutamente nada, ele pelo menos fez uma leitura correta do jogo, coisa que o Rogério Ceni não fez durante quase um ano que ficou à frente do Flamengo. Ele entendeu que precisava dar proteção para a defesa, que vinha tomando muito gol. E eu tenho certeza absoluta que se ontem o técnico era Rogério Ceni, a gente já tinha saído de lá eliminado. Porque os caras tiveram várias chances de marcar ontem. Tá? Teve uma que o cara entrou sozinho na cara do goleiro e estou para fora. Fora as outras defesas milagrosas do Diego Alves. Mas, tirando esse lance aí que o cara entrou sozinho e estou para fora, a maioria das vezes que eles chutaram foram de fora da área e de bola parada. Isso significa que a defesa estava protegida, coisa que com o Rogério Ceni não estava. Por quê? Porque o único cara que podia dar proteção à defesa, ele colocou na defesa. E saiu inventando um meio de campo com 2 caras que não é para marcar. Diego e Gerson não marcam ninguém. Só na cabeça do Rogério Ceni que eles marcam. Então, assim, eu parabenizo o Renato Gaúcho pelo que ele fez ontem, pela leitura de jogo que ele teve. Ele entendeu que o Flamengo precisava sair de lá com um resultado positivo. Esse resultado positivo poderia ser o empate ou a vitória. E graças a Deus saímos com a vitória. Graças a Deus, graças também ao Diego Alves e o gol do Michael. Ele entendeu que tinha que dar proteção à defesa e ele colocou 2 caras na cabeça de área. Jogaram mal pra caramba, jogaram muito mal. Tanto o João Gomes quanto o Thiago Maia. Mas mesmo assim, eles souberam dar uma proteção à defesa. E o Flamengo passou sufoco, mas a maioria das vezes que os caras chutaram próximo ao gol do Flamengo foi de fora da área. Se fosse com o Rogério Ceni, os caras entravam tabelando e faziam gol. Porque a defesa do Flamengo era desprotegida. Então é isso aí, torcedor. A gente fica feliz pra caramba pela vitória. O Flamengo não jogou nada, mas eu estou muito feliz pela vitória. Acredito na classificação do Flamengo para pegar o Internacional na outra fase, porque o Internacional vai atropelar com certeza o Olímpia do Paraguai. Então, assim, eu estou muito confiante que o Flamengo vai passar de fase. E no jogo de volta aqui no Maracanã, acredito eu que a gente vai já apresentar um futebol melhor. Então se inscreva aí no canal, tem esse botão vermelho aí de inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal,
aciona o sininho da notificação, deixa teu comentário aí também, que ele é importante aqui para o canal, tá bom? Me ajuda a crescer, me ajuda a fazer esse canal crescer, estaremos sempre aqui falando do Flamengo, comentando os jogos do Flamengo, não trazendo notícia falsa, né, de contratação de jogador, sabendo que a notícia, por enquanto, não passa de boato. Saudações rubro-negra, fica com Deus, forte abraço, tchau, tchau, fui!